João capítulo 4. João capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 46 ao versículo 54. João capítulo 4, versículos 46 a 54. E nós vamos falar sobre atitudes nobres no lar. Atitudes nobres no lar. Quais devem ser as nossas atitudes dentro do nosso lar, não é, que realmente serão nobres e que irá abençoar a nossa família, principalmente os nossos filhos, tá bom? Interessante que o pastor Rômulo escreveu sobre os filhos, não é? Sobre a nossa responsabilidade, mas também sobre a responsabilidade dos nossos filhos, porque eles terão que prestar contas de si mesmos diante de Deus, não é? Todos nós iremos prestar contas de nós diante de Deus. Então, esta mensagem foi preparada até antes do pastor Rômulo escrever estas palavras, e Deus tem nos dado a oportunidade então de ouvir sobre este contexto e poder trazer para nós algumas lições importantíssimas quanto à nossa vida como pais, principalmente nós homens, não é, que somos o cabeça do nosso lar, tá ok? João capítulo 4, versículos 46 a 54, eu vou ler para os irmãos. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que horas se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Vamos ter uma palavra de oração para que Deus abençoe a sua palavra. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este texto. Obrigado, Senhor Deus, pelo milagre que o Senhor realizou naquela casa. Mas aquele pai, ó Deus, ele buscou a tua presença. E, ó Deus, que nesta noite nós também, pais, possamos procurar, ó Deus, buscar a tua presença para sermos instrumentos de bênção no nosso lar, principalmente na vida dos nossos filhos. Que a tua palavra, ó Deus, alcance cada coração, supra a nossa necessidade, nos dê entendimento, compreensão, e usa a minha vida, Senhor Deus, como um instrumento teu, e que o nome do Senhor seja glorificado. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Atitudes nobres no lar. De acordo com o texto que nós lemos, vimos um homem nobre de posição, que exercia, pois ele era um oficial do rei, provavelmente um oficial a serviço de Herodes. Agora, o que nós iremos considerar através do exemplo deste homem, não é a posição de nobreza, mas sim a atitude nobre que teve diante de Jesus para que o seu filho fosse beneficiado. Ele foi um pai que nos deixou exemplos de nobreza e que precisamos tomar nota e colocar em prática em nossa vida. A figura do pai, ela é fundamental no equilíbrio da família, especialmente na predominância do amor, condição
indispensável na felicidade familiar. Infelizmente, tem muitos homens, muitos pais que estão transferindo a responsabilidade para as esposas. Não estão se colocando como influentes na vida dos filhos. E isso é um mal perigosíssimo. Porque nós temos sim um papel fundamental dentro da nossa família. Nós, pais, nós, homens. Em uma classe de escola dominical, crianças foram estimuladas a desenhar um retrato de Deus. Ao final do tempo determinado, a professora pediu que os alunos mostrassem seus trabalhos. E, com muita alegria e descontração, um a um foi apresentado, a sua criação. Uma delas pintou Deus na forma de um arco-íris brilhante e colorido. Outra desenhou o rosto de um homem velho saindo de uma nuvem. E houve um que mostrou Deus como um super-homem. Estes foram as pinturas, os retratos daqueles filhos falando a respeito de Deus. Porém, talvez o que melhor descrevia Deus era mostrado por uma orgulhosa e risonha menina, que falou o seguinte: professora, eu não sabia como era Deus, e por isso eu desenhei o retrato do papai. Olha a responsabilidade que nós temos diante dos nossos filhos. Agora, uma pergunta é necessária aqui: será que os nossos filhos estão vendo Deus em nós? Será que os nossos filhos estão contemplando algo de bom em nós? Estão tendo segurança em nós, pais? Glenn Wheeler, ele disse que uma criança provavelmente não encontrará um pai em Deus, a não ser que encontre algo de Deus em seu próprio pai. As crianças estão vendo Deus em nós? O que elas estão vendo quando elas chegam em casa? O que elas estão vendo quando nos contempla diante de situações? O que elas estão vendo em nós? Será que elas podem ver Deus? É algo muito sério, que nós precisamos tomar nota, precisa chamar a minha atenção. Irmãos, a missão fundamental do pai é levar a família a uma estrutura de amor e felicidade, onde principalmente nossos filhos verão Cristo através de nós. E fazendo assim, todo pai se tornará nobre diante de seu lar. Quantas vezes você ouviu a expressão, do seu filho, talvez, dizendo: o meu herói é o meu pai? É uma expressão fortíssima que vem dos nossos filhos. E nós podemos perceber que as crianças, diante da sinceridade delas, elas vão falar aquilo que realmente sentem e que estão realmente vendo. Somos o herói dos nossos filhos? Nesta noite nós destacaremos algumas atitudes nobres que devemos desenvolver dentro do nosso lar. Em primeiro lugar, um pai de atitude nobre, ele pensa na vida futura dos filhos. João capítulo 4, versículo 47 diz: ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. Foi ter com ele. Então aquele homem, ele só foi encontrar com Jesus porque ele estava pensando na vida do filho. Ele estava imaginando já o que ia acontecer com seu filho se Jesus não viesse e intervisse naquela situação. E através daquela atitude que parecia simples, o seu filho, ele foi curado e voltou à vida. Mas o pai, antes de chegar Jesus, ele conseguiu enxergar o que realmente ia acontecer com o filho. Ele estava pensando à frente. O que nós podemos tirar como lição? Nós podemos tirar como lição é que nunca podemos desistir dos nossos filhos, principalmente se estão debaixo dos nossos cuidados, sob os nossos cuidados. Não podemos desistir dos nossos filhos. E além de não desistir dos nossos filhos, nós precisamos contemplar o próximo passo que ele vai dar.
E aquela situação em que nós pegamos uma criancinha, não é? Se os nossos filhos são pequenininhos, e eles estão perante uma escada. Nós sabemos o próximo passo que ele vai dar. Está correndo risco? Está em perigo? O que nós pais vamos fazer? Nós vamos abraçar o nosso filho? Nós vamos correr para não deixá-lo cair? Porque nós sabemos que ele está em perigo. Mas o que eu estou vendo naquele momento é o próximo passo que ele vai dar. Se todos os pais começarem a pensar na vida de seus filhos, irão procurar meios para ajudá-los. Nós não vamos ficar pensando assim, é responsabilidade da minha esposa que está o dia inteiro em casa com os meus filhos. É responsabilidade da igreja, eu estou levando eles para a igreja para poder eles aprender alguma coisa. Irmãos, entenda uma coisa. Filhos são responsabilidade dos pais e não da igreja. Pastor, por que a gente vem para a igreja então? Nós vemos para a igreja para nós recebermos instruções da palavra de Deus como abençoar os nossos filhos. E é o que está acontecendo exatamente agora. Como abençoar os nossos filhos? Mas o dia a dia cabe a mim e a você estar do lado do filho ou da filha para realmente ajudá-los. Para pensar no futuro deles. A ideia que o mundo tem é que o pai que pensa nos filhos é aquele que dá tudo o que os filhos pedem, que coloca-os nas melhores escolas, nas melhores universidades, aquele que se preocupa com o futuro deles de uma forma acadêmica, não é? E de uma forma rentável. Eles precisam ser alguém na vida, eles precisam ganhar dinheiro, eles precisam ter uma vida abastada, uma vida tranquila. Essa é a ideia que o mundo está passando. Só que diante dos dizeres bíblicos, o pai que pensa na vida futura dos filhos é aquele que instrui o filho quanto ao caminho certo. E a única maneira de instruirmos os nossos filhos quanto ao caminho certo é os ensinando dentro da palavra de Deus. Provérbios capítulo 22, 6, nós sabemos de cor, não é? Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Isso sim é pensar na vida de nossos filhos. E tem um ditado que diz que nós precisamos ensinar a pescar e não dar o peixe, não é isso? Isso é real também. Se eu ensino meu filho no caminho em que ele deve andar, a Bíblia está me prometendo, Deus está me prometendo que ele não vai desviar desse caminho. Então nós precisamos contemplar o investimento que realmente funciona. O investimento que não vai ter perdas. Um investimento seguro. Isso quer dizer que se instruirmos os nossos filhos quanto à verdade, jamais teremos problemas com eles, e eles serão beneficiados para toda a vida que Deus permitir que eles tenham aqui na face dessa terra. A autoridade dos pais sobre os filhos deve estar baseada nos conselhos que a palavra de Deus nos dá. Primeiro nós precisamos ensiná-los quanto ao caminho, e depois nós precisamos usar os meios que Deus nos deixou para discipliná-los, sendo um deles a vara, não é? Deus nos deixou um meio para discipliná-los, a vara. Interessante que Deus, Ele criou a vara, e formando o homem, Ele também criou um lugar propício para que ele seja disciplinado. Então nós temos que disciplinar com o instrumento certo, no lugar certo, da forma certa. Provérbios capítulo 13, versículo 24 diz: o que não faz uso da vara, odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga, o repreende, o ensina. E esta expressão pesada que diz que aquele que não faz uso da vara odeia seu filho, quer dizer que se não obedecermos aos princípios bíblicos, nós poderemos ser odiados por eles quando estiverem na fase adulta. Provérbios 29, 15 diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. E é horrível ser envergonhado pelos filhos, não é? Então, se não queremos ser envergonhados por nossos filhos, vamos usar aquilo que Deus nos deu, a instrução que Ele deixou, para realmente fazer dos nossos filhos
pessoas sábias também, que serão instruídos e que irão carregar para a vida aquela instrução. Porque a dor, ela sempre vai ser lembrada, não é? É a expressão que aquele que bate, esquece. Mas aquele que apanhou, nunca esquece. Isso é real. Irmãos, o uso da vara é uma instrução vinda de Deus, como sendo necessária e o melhor para os nossos filhos. E o uso da vara é tão importante que poderá livrar os nossos filhos do inferno. É o que diz Provérbios capítulo 23, 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Não quer dizer que a vara irá levá-los para o céu. Não, não é nada disso. Quer dizer que eles irão nos respeitar e nos ouvir. E com isso poderão ser alcançados pelo Evangelho de Cristo. A atitude nobre de um pai está em pensar na vida de seus filhos, se preocupando com o futuro deles nesta vida, e principalmente depois desta vida. Então a palavra de Deus também fala do comportamento dos pais em relação aos filhos. Primeiro nós precisamos usar a vara. Agora, e o meu comportamento diante dos meus filhos? Efésios capítulo 6, versículo 4 diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Muitos filhos estão perdidos e não é devido à rebeldia deles, mas sim devido a provocações dos pais. Então nós precisamos pensar muito nisso. Como pai, como cabeça do lar, eu não posso ser aquele autoritário e realmente colocar os filhos em sujeição, e eles precisam fazer exatamente do jeito que eu quero, e se não for daquele jeito, vai ter repreensão, e aí adiante. Isso é falta de sabedoria. Então eu não posso, de maneira nenhuma, provocar a ira os meus filhos. Não teste o seu filho, porque você vai ser testado também. Não irrite o seu filho, porque ele vai te irritar também. Então nós precisamos realmente pensar nestes detalhes. Pensar no futuro dos filhos, cabe a mim e cabe a você investir na vida deles. E eu preciso sempre olhar para o próximo passo que eles vão dar. Se o próximo passo está colocando a vida deles em risco, então eu preciso estar atento. Agora, eu tenho que estar atento diante do que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Das facilidades que nós temos. A facilidade que eu tenho, os meus filhos também têm. Então eu preciso precaver estas facilidades. Eu preciso estar atento realmente para observar para qual caminho eles estão se direcionando. Às vezes, até o linguajar que eles estão pronunciando já faz com que eu ligue a anteninha e pense o seguinte: espera aí, por onde que eles estão andando? Com quem que eles estão andando? Então eu preciso pensar no futuro dos meus filhos. Seja sábio, e a sabedoria que você precisa vai vir de Deus. Então pense na vida futura dos filhos. Não pense que você tem um bebezinho e que vai ser sempre bebezinho. Às vezes nós usamos a expressão, né? É o meu bebê. O camarada tem 40 anos, é o meu bebê. Entenda uma coisa, o bebezinho, você pega no colo e você faz dele o que você quiser. Agora um camarada de 40 anos, não, ele vai te pegar no colo e vai fazer de você o que ele quiser. Pense no futuro dos filhos. Então esteja atento àquilo que os filhos estão fazendo. Se é necessário privá-los de algumas coisas, prive-os. É para o bem deles, é porque você ama. Se é necessário colocar de lado e conversar com eles, coloque de lado, converse, instrua. Porque você está pensando no futuro deles. O que nós não podemos fazer é deixar de lado. É deixar de lado. Coisa horrível que se vê é quando o filho age com certa rebeldia, o pai ou a mãe fala assim, ó, se vira. Você é crescido, faz da sua vida o que você quiser. Sabe o que você está fazendo? Você está enterrando o seu filho ou a sua filha antes da hora. Você está enterrando o seu filho e a sua filha, sendo eles vivos ainda. Levando-os para o buraco.
por uma vida de sofrimento, que você também vai sofrer depois. Então pense no futuro dos seus filhos. Em segundo lugar, outra atitude nobre que nós devemos desenvolver dentro do nosso lar é entregar os nossos filhos para Jesus. Foi exatamente o que aquele pai fez. O versículo 47 diz: e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então aquele homem sabia que a única solução para o seu filho era entregando ele para Jesus. E é bem provável que ele estava desesperado por ver a situação do filho, não é? Quantos aqui não ficariam desesperados em ver um filho à beira da morte? Certamente, eu me coloco naquela situação, eu ficaria assim desesperado. Mas aquele homem, ele teve a posição de ir até Jesus, entregar o filho para Jesus e falar para Jesus: Senhor, por favor, toma conta para mim. Faz alguma coisa. Onde os filhos não obedecem, estão rebeldes ao extremo, só fazem aquilo que está contra os princípios bíblicos, não dão valor à igreja, aos princípios, não é, que a igreja está passando através da palavra de Deus. A única solução é entregá-los nas mãos de Jesus. Se você acha que não tem mais solução para os seus filhos, Jesus é a solução. Não feche os olhos para isso não. Não feche os ouvidos para isso não. Jesus é a solução. O reconhecimento que Jesus pode fazer algo pelos nossos filhos é a certeza de que existe uma esperança para eles. Será que aquele homem nobre teria conseguido a vida de seu filho de volta se tivesse procurado os melhores médicos, os melhores remédios? Ele tinha condição para isso. Ele podia se dirigir aos melhores médicos e procurar os melhores tratamentos, mas eu acredito que ele não teria sucesso se ele tivesse procurado esse meio. O seu filho só foi ajudado porque ele foi até Jesus. Agora, se nós somos cristãos, acreditamos no Deus dos impossíveis, por que nós estamos procurando outros meios? Eu tenho que levar meu filho no psicólogo. Não tem nada contra os psicólogos. Eu tenho que levar meu filho no psiquiatra. Também não tem nada contra os psiquiatras. São formados para nos ajudar. Mas os meus filhos, primeiramente, eu preciso colocar eles no altar de Deus. Falar para Deus assim: Senhor, eu não sei mais como agir com os meus filhos, mas eu sei que o Senhor sabe. A minha fé vai definir a bênção para os meus filhos. Ele teve como se encontrar com Jesus pessoalmente ali, não é? Mas nós podemos entregar os nossos filhos através da oração. Agora eu te faço uma pergunta. Quantas vezes por semana nós pais oramos pelos nossos filhos? Talvez eu deveria ter perguntado por ano, não é? Quantas vezes nós temos orado pelos nossos filhos? Existem pais que não mais têm o controle dos seus filhos, porque não estão dependendo de Deus, não estão buscando sabedoria e nem a autoridade de Deus para educá-los. E por não buscar a Deus, os filhos estão se perdendo para o mundo. A maior ajuda que nós temos para termos controle sobre os nossos filhos vem do Senhor, e não de nossos conhecimentos ou capacidade. Se não for o Senhor, a nossa família estará arruinada se não for o Senhor. Talvez você já se encontre numa situação em que os seus filhos não mais lhe obedecem. O que fazer? Ore a Deus todos os dias por eles. É tão simples, não é? Orar a Deus todos os dias pelos meus filhos vai realmente trazer resultados? Eu tenho certeza absoluta que vai. Tiago capítulo 5, versículo 16, diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. E aí vem a expressão: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.
Nós acreditamos na oração intercessória, não acreditamos? Nós acabamos de fazer antes da mensagem. Oramos por várias vidas que estão realmente carecendo do agir, do mover de Deus sobre suas vidas. Nós acreditamos muito, mas a fazemos pensando naqueles que estão do lado de fora da nossa casa. E não por aqueles que estão dentro da nossa casa. Nós nos esquecemos daqueles que estão dentro, daqueles que estão do nosso lado, principalmente dos nossos filhos. Eu preciso me atentar, sim, de todos os dias orar pelos meus filhos. E eu creio na oração, porque a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 7, o versículo 7 e 8 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Então aqui está o segredo, e aqui está a atitude para termos nossos filhos libertos das fantasias do mundo e das armadilhas de Satanás. Então, se todos nós pais desenvolvermos a intercessão a favor dos nossos filhos, Deus se compadecerá de nós e nos abençoará. É o que diz o Salmo 103, versículo 13. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Será que nós realmente tememos a Deus? Será que nós realmente sabemos quem é Deus? Olha, isso se torna real na vida de todos aqueles que creem no poder de Deus. Se eu estou vivendo algum momento dentro da minha casa, principalmente com os meus filhos, que parece que estou perdendo o controle, então é hora de clamar a Cristo. Por favor, Senhor, abençoe, livra, sustenta, cuida, exorta. Será que você teria coragem de falar para alguém bater nos seus filhos? Talvez falar para os seus pais, não é? Vamos colocar assim um meio mais direto, não é? Será que você teria coragem de falar para os seus pais bater nos seus filhos? Porque eles estão precisando de disciplina? Talvez não, não é? Será que você teria coragem de falar para Deus, dar uma surra no seu filho, na sua filha? Se Deus chegar a este ponto de disciplina para com os nossos filhos, pode ter certeza absoluta que Ele vai saber como fazer. E Deus tem o poder para realmente transformar os nossos filhos. Eu preciso dar toda a liberdade para Deus cuidar dos meus filhos, porque eu amo eles. Então vamos interceder para os nossos filhos. Vamos colocá-los na presença de Deus todos os dias, em todo o tempo. Então um pai de atitude nobre entrega os filhos para Jesus, orando por eles todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Ore pelos seus filhos. E em terceiro e último lugar, outra atitude nobre que nós devemos desenvolver dentro do nosso lar é se alegrar com a ajuda de Jesus. E lá o versículo 49 e 50 diz assim: disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Agora, como será que aquele homem partiu, não é? Será que ele partiu cabisbaixo? Não. A palavra de Deus diz que o homem creu na palavra que Jesus lhe disse. Vamos supor que alguém chega em você e fala assim: olha, eu acabei de depositar 100 mil reais na sua conta. Vai lá no banco e tira o extrato. Será que você vai triste para o banco para poder tirar o extrato? Ou você vai todo sorridente? Alguém que você confia. Alguém que você sabe que tem a capacidade de te dar 100 mil reais. De que forma que você vai para o banco? Eu iria assim, radiante, não é?
Se você quiser fazer essa graça para mim, tá bom? Eu te dou o número da conta. Mas olha só, é algo muito sério. Ele foi realmente alegre com a ajuda de Jesus. Então a fé, ela é o combustível para continuarmos na caminhada. A fé é a alegria em poder saber que Cristo jamais nos desampara. E o Salmo 37, 28 diz: porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. Irmãos, diante das promessas de Deus, nós podemos ficar tranquilos e alegres, pois elas nunca falham. E na posição de pais, nós podemos ensinar os nossos filhos quanto ao caminho que devem andar, nós podemos entregá-los aos cuidados de Jesus, porque Ele sempre irá nos ajudar e nos capacitar para sermos pais de grande valor diante dos nossos filhos. Se eu estou recebendo a instrução que vem de Deus, e estou aplicando estas instruções na vida dos nossos filhos, dos meus filhos, então pode ter certeza que vai funcionar. Vai dar certo, porque eu estou acreditando no poder de Deus. E a própria Bíblia fala que ela é o poder de Deus sobre nós. Não se preocupe em perder o amor e consideração de seus filhos, se estiver agindo conforme a Bíblia. Não se preocupe com isso. Pois Cristo nos honra diante de toda atitude certa de nossa parte. Jesus, Ele honrou a atitude certa daquele homem, de ter ido até Ele para pedir ajuda. O filho dele, ele foi liberto da morte, que estava prestes a lhe ceifar. Jesus o ajudou e tem prazer em nos ajudar também. Este é o Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. É o mesmo. A nossa atitude de alegria demonstra a nossa fé de que Deus está no controle de todas as coisas. E a nossa atitude de alegria demonstra a nossa gratidão por tudo o que Deus tem feito por nós. Como pais, precisamos demonstrar para os nossos filhos que amamos Jesus e que confiamos que Ele sempre faz o melhor. Agora você, pai, tem se alegrado com a ajuda que Cristo tem lhe oferecido? Será que nós sentimos prazer em vir para a igreja? Sinceramente. Seja sincero com Deus agora. Não precisa ser sincero comigo, não vou pedir para você levantar a mão, não. Mas será que você realmente se alegra, tem prazer em vir para a igreja? Em trazer os seus filhos para a igreja? Será que os seus filhos percebem que você realmente é uma pessoa realizada quando é dia de culto? Será que eles percebem isso? Sabe o que eu já percebi, infelizmente? Eu vou contar para os irmãos, porque as pessoas nem sabem de quem que eu estou falando. Mas eu já percebi crianças, vamos falar de crianças não. Não, crianças, era mais que uma. Crianças que antes tinham assim um grande apego comigo. Um grande apego comigo, estava sempre brincando comigo, me encontrava, fazia gracinha, porque eu gosto muito de crianças, não é? Depois eu percebi que aquela criança começou a ficar um pouco arredia comigo, para com a minha pessoa. Começou a distanciar de mim. Me via, já me evitava. E sabe o que eu fui descobrir depois? É que aquela família, ou aquelas famílias, estavam comendo pastor, né, assado no almoço, frito no jantar, não é? Ensopado no café da tarde. É isso que eu estava sabendo. O que eu quero dizer com isso? Não estou me condoendo com essa situação de maneira nenhuma. Deus sabe disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que os nossos filhos estão vendo em nós quando dá a hora de ir para a igreja? Será que existe alegria? Ou um grande fardo? Filhos, nós temos que ir, filho. Está vendo? O pastor fala que nós temos que ser fiel a Deus. O pastor fala que não tem que colocar Deus em primeiro lugar. Filho, vamos, vai. É difícil, mas vamos. Que tipo de filhos que nós estamos criando para Deus? Qual que é a imagem que eles estão tendo a respeito da nossa fé?
É algo muito sério. E tem outra situação também. Filhos, vamos para a igreja? Ah, pai, hoje não, vai. Tá bom, pode ficar aí. Irmãos, qual que é a nossa autoridade como pais? Nós vamos ter que prestar contas da nossa vida diante de Deus. Mas como pais, nós vamos ter que prestar contas da nossa família também diante de Deus. E nós, pastores, vamos ter que prestar conta de vocês também diante de Deus. Está vendo quanta responsabilidade que nós temos? Por isso que eu tenho que pregar. Você acha que eu vou ficar carregando esse fardo sozinho? Vou nada. Eu tenho que transferir a responsabilidade para você também. Porque nós vamos ser cobrados por vocês. Instruiu? Ó, o senhor sabe que eu instruí. Então tá bom, você está livre. Não instruiu? Não instruí. Então você é culpado porque andaram daquela forma. Porque fizeram daquele jeito. A instrução foi toda dada, mas você não repassou a instrução. Então, irmãos, nós temos que repassar a instrução. Hoje pela manhã o pastor Fabiano pregou sobre o pecado. Por quê? Porque é necessário. É necessário, não vou ficar carregando essa culpa, se nós sabemos como tem que ser feito. Não, aí nós não estamos sendo pastores. Nós estamos sendo lobos diante de vocês. Nós precisamos então acatar as instruções. E com alegria, agradecer a Deus porque Ele tem se preocupado com a nossa posição diante dos nossos filhos. Deus, Ele não deseja que eu seja envergonhado pelos meus filhos. Deus não deseja. O desejo de Deus é que eu seja honrado por eles. Porque se Deus está pedindo para mim que eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe, quer dizer que eu vou ser honrado por eles. Esse é o desejo de Deus. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. E nós precisamos perceber também que Jesus está nos dando oportunidades de termos os nossos filhos do nosso lado. E cabe a mim e a você valorizarmos este tempo. Nós precisamos valorizar o tempo que Deus tem nos dado para passarmos com eles. Em um parque, uma mulher, ela sentou-se ao lado de um homem e ela disse assim: aquele ali, é meu filho, o de suéter vermelho, deslizando no escorregador. Aí ele respondeu, um bonito garoto. E ele completou o seguinte: aquela de vestido branco, pedalando a bicicleta, é minha filha. Então, olhando o relógio, o homem chamou a sua filha: Melissa, o que você acha de irmos? Aí a menininha respondeu assim, mais 5 minutos, papai, por favor, só mais 5 minutos. E o homem concordou, e Melissa continuou pedalando a sua bicicleta para a alegria e de seu coração, Os minutos se passaram. O pai levantou-se e novamente chamou sua filha. Hora de irmos agora. Mas outra vez Melissa pediu: mais 5 minutos, papai. Só mais 5 minutos. E aquele homem sorriu e disse: tá ok. Mais 5 minutos. Aí aquela mulher, ficou impressionada. O senhor é certamente um pai muito paciente. O homem sorriu e disse o seguinte para ela: o irmão mais velho de Melissa foi morto no ano passado por um motorista bêbado quando montava a sua bicicleta perto daqui. Eu nunca passei muito tempo com meu filho e agora eu daria qualquer coisa por apenas mais 5 minutos com ele. Eu me prometi não cometer o mesmo erro com Melissa. Ela acha que tem mais 5 minutos para andar de bicicleta. Na verdade, eu é que tenho mais 5 minutos para vê-la brincar. Faz diferença, irmãos? Faz diferença? Em tudo na vida, estabelecemos prioridades.
Em tudo na vida estabelecemos prioridades. Quais são as suas? Lembre-se, nem tudo o que é importante é prioritário. Nem tudo o que é importante é prioritário. E nem tudo o que é necessário é indispensável. De hoje em diante, dê a seus filhos mais 5 minutos do seu tempo. Você não está perdendo tempo com isso. Você está investindo tempo. Concluindo, a atitude nobre de um pai está em pensar na vida dos filhos, na vida futura dos nossos filhos, em entregar os filhos para Jesus e em se alegrar com a ajuda de Jesus. Saibamos que os nossos filhos poderão nos amar ainda mais se seguirmos os conselhos que a palavra de Deus está nos dando. Educar os filhos dentro dos princípios bíblicos é a garantia de que a posição de ser pai fará de cada um de nós nobres diante deles. Pai, os seus filhos irão te agradecer um dia pela firmeza em educá-los. Eu agradeço os meus pais pela firmeza em que eles me educaram. Pense no futuro dos seus filhos. Saiba que eles não te pertencem. Eles pertencem a Deus. Então entregue seus filhos a Deus. Não tenha medo de fazer isso, não. Se nós temos medo de fazer isso, de entregar os nossos filhos para Deus, nós estamos dizendo para Deus que nós somos melhores que Ele. Será que você acredita nisso? Que você é melhor que Deus? Tenho certeza que não. Se alegre com a ajuda que Cristo está te dando nesta noite, pois poderá ser o início de um relacionamento abençoado entre você e seus filhos. Se alegre pela ajuda que Ele está te dando. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, por favor.